E aí, pessoal do YouTube, a gente está iniciando mais um vídeo aí do canal, o segundo vídeo. Antes de começar o assunto de hoje, você já deve ter visto aí na vinheta, eu gostaria que você já se inscrevesse no canal, né? E se lembrasse já de dar um like aí no vídeo, se você gostar do conteúdo, porque é muito importante pra gente saber que tem gente acompanhando o nosso canal, né? O intuito do canal é isso aqui, a gente, apesar que eu mal estou andando, né, num engarrafamento, mas é a gente conversar sobre o tempo dentro do carro. Você pode notar que, não sei se dá para ver aí pela câmera, né, pelos pingos aqui, tá chovendo, né, em Florianópolis. A chuva começou pela manhã e aí ficou o dia inteiro aí, tem um pouco de vento. E você pode notar que quando está chovendo, né, o vidro do seu carro geralmente começa a embaçar. Tudo isso tem a ver com a umidade, né? Tudo isso tem a ver com o que está acontecendo com o vapor de água que está aqui contido dentro do carro, né? Por que ele está condensando no vidro, né? O que aconteceu, por que no dia de sol não acontece isso, mesmo tendo a mesma umidade dentro do carro, né? Então a gente vai ver isso aqui nesse vídeo. Espero que você goste, acompanhe aí. Você já deve ter ouvido falar em umidade relativa do ar, né? O que é a umidade relativa do ar? Ora, a umidade hoje está 20%, é perigoso para a saúde, é preciso deixar um balde com água dentro do quarto ao dormir, né, durante o dia, para refrescar o ambiente. Ou então ao contrário, a umidade relativa hoje está muito alta durante o dia e o ar está muito quente, então a sensação térmica ela vai aumentar. Ora, está muito abafado hoje, porque a umidade está alta e a temperatura também está alta, né? Existe um cálculo para isso. A umidade relativa, ela geralmente se dá em porcentagem, né? Para entender a umidade relativa do ar, né, que é tudo no trânsito mesmo, né? A gente está aqui conversando dentro do carro mesmo. Para entender a umidade relativa do ar, né, a gente vai ter que entender o que é umidade, o que é vapor d'água, né? O vapor d'água, ele é a quantidade de água em estado de vapor, em estado gasoso, que contém na atmosfera, né? É aquele vapor, aquela fumacinha, entre aspas, que sai da sua chaleira quando você está lá fervendo o café, né? Tá lá fervendo a água para fazer um cafezinho. Inclusive tá bom para tomar um café, né? Esse tempinho chuvoso. Aliás, tá sempre bom para tomar um café, né? Eu sou cafezeiro, sou suspeito para falar. Então, vapor d'água é isso aí, é a água em estado gasoso, né? Ou seja, você ferve a água, né? Ela passa do estado líquido para o gasoso, é o estado gasoso da água na atmosfera. Só que isso é um conteúdo, né? É a umidade que a gente chama de umidade específica, né? Esse vapor d'água, ele vai exercer uma pressão, né? Como assim uma pressão? O ar atmosférico, ele exerce uma pressão sobre a superfície, né? Ele exerce uma pressão sobre a superfície. Quanto menor for a altitude, ou seja, próximo do chão, né,
A gente vai ter um assunto sobre umidade, sobre pressão atmosférica também, mas adiantando um pouco, quanto maior é a aproximação do chão, né, da superfície, maior é a pressão atmosférica. Por quê? Porque o peso do ar é onde tem mais quantidade de ar concentrado, né? Por quê? Por causa da gravidade. As moléculas de ar, elas sofrem a ação da gravidade, então elas tendem a exercer uma pressão sobre nós, sobre todos nós, sobre os animais, sobre a superfície, sobre tudo, né? Por que a gente não é esmagado, né? Porque a nossa pressão interior, a nossa pressão do nosso corpo, dentro do nosso corpo, ela se iguala à pressão do ar. Olha como o nosso corpo é inteligente. Os animais também são assim, senão eles iam ser esmagados, né? Então, o peso do ar sobre a superfície, né, a quantidade de ar, a pressão do ar sobre a superfície é a pressão atmosférica, é o peso do ar. O vapor da água, quando ele está acumulado, quando ele está concentrado na atmosfera, né, a água passou ali para o estado gasoso, ele também exerce uma pressão menor, muito menor que a pressão do ar, né? Muito menor que a pressão do ar, mas ele exerce uma pressão. Então é bem razoável a gente pensar que quanto mais vapor d'água a gente tem no ar, mais pressão de vapor a gente vai ter. Chegamos a um ponto, pressão de vapor é um dos pontos para a gente entender o que é a umidade relativa do ar. Voltando ao exemplo da chaleira, quando você ferve a água e ela passou para o estado de vapor, aquela fumacinha que sai ali, ela está exercendo uma pressão que chega também à superfície da água que não ferveu ainda, né? Isso ali também é uma pressão de vapor. Já existe uma equação e já existe um gráfico, a gente vai mostrar aí na tela, que define, que coloca o vapor da água, aliás, a pressão de vapor, em função da temperatura do ar. Existe uma quantidade de vapor da água no ar, uma quantidade limite, que vai fazer esse vapor saturar. O que é saturar? Vai chegar a um ponto que o ar não vai mais suportar tanto vapor d'água. Entendeu? É como se a gente estivesse numa sala, né, um quarto, por exemplo, com 3 pessoas, né? Durante o dia, com a temperatura mais alta, a capacidade do quarto, daquele ambiente onde a gente está, né, com as 3 pessoas num quarto, que é um pouco maior, a capacidade é muito grande, né? Eu poderia colocar no quarto 10 pessoas, mas 3 pessoas é pouquinho, né? Então eu tenho 3 pessoas para um quarto grande. Agora, quando você diminui a temperatura, ou seja, no período noturno, ou quando chega uma massa de ar frio, alguma coisa, você reduz o tamanho do quarto. Então essas 3 pessoas que estão ocupando aquele espaço menor, elas vão ocupar quase todo o espaço agora. Entendeu? Aquelas 10 pessoas que eu queria colocar no início já nem cabem mais. Já ia saturar o ar. Opa, chegamos na saturação. Então às vezes é errado a gente dizer que quando a umidade do ar tá 100%, deixa o amiguinho passar aí, nós estamos em engarrafamento, aqui é tudo ao vivo mesmo, aqui é tudo na... Então, voltando lá, então nós temos a pressão de vapor saturado, ou seja, é a capacidade do ar em conter vapor d'água, né? Porque o ar, ele não é assim, vou jogando vapor d'água, vou evaporando e não tem limite, entendeu? Eu vou ter uma pressão máxima que eu posso
exercer, que o vapor d'água vai poder exercer sobre a superfície. Isso é chamado vapor de saturação. Entendeu? Ou seja, a quantidade, a capacidade do ar de conter vapor d'água. Essa quantidade de vapor d'água, que eu posso ter no ar, a capacidade máxima, ela varia com a temperatura, como a gente deu no exemplo ali. Quando você aumenta a temperatura, você aumenta a capacidade do ar de conter vapor d'água, né? E quando você diminui a temperatura, você diminui a capacidade do ar de conter vapor d'água. Então eu posso ter um conteúdo uniforme de umidade, vamos supor que eu tenha um conteúdo X de umidade durante um dia inteiro, né? Isso de noite, de dia e de noite, né? De 24 horas. A umidade relativa não vai ficar igual. Por quê? Porque a minha capacidade vai variar com a temperatura. Então, aquele ar que ocupava o espaço, que ocupava aquele vapor d'água que ocupava o ar de dia, quando está quente, ele vai ocupar mais de noite, porque de noite a capacidade do ar de conter vapor d'água diminuiu. Entendeu? Quais são as duas formas de eu aumentar a umidade relativa? Diminuindo a temperatura, né? Porque aí eu diminuo a capacidade do ar de conter umidade. Então aquela porção de umidade que eu já tenho, ela vai ocupar toda a capacidade que já tem, porque a capacidade é menor do que de dia, né? Ou não precisa ser entre o dia e a noite. Eu posso ter uma frente fria, por exemplo, né? Posso ter um sistema que resfria o ar. E outra forma de eu aumentar a umidade relativa é aumentando a umidade específica. Ou seja, eu posso ter um transporte de umidade, por exemplo, do norte do país para cá, né? E aí eu aumento o conteúdo de vapor d'água no ar. Então, quando eu aumento o conteúdo de vapor d'água no ar, eu estou aumentando a pressão de vapor, né? Então, o meu ar ele vai ter mais umidade, mais vapor d'água do que ele tinha, né? Então, eu vou conseguir aumentar a umidade relativa. Mas aí você me pergunta, necessariamente vai chover se a umidade relativa estiver em 100%? Não. Frequentemente a gente vê a umidade relativa em 90%, 95%, às vezes até perto de 100%, e não está chovendo. Por quê? Aquela história que eu falei, no dia de céu limpo, eu tenho um conteúdo X quase fixo de umidade, mas o que aconteceu? Chegou o anoitecer, resfriou o ar, e aí o que eu tive? Eu diminuí a capacidade do ar de conter umidade. Então, aquele vapor d'água que eu tenho ali, ele vai ocupar todo o ar, toda a capacidade, ou seja, vai dar 100% quase, né? Então é errado a gente dizer que sempre quando está 100% de umidade vai chover, necessariamente vai chover. Não é certo, né? Mas quando está chovendo, a umidade está perto de 100%, a 100% ou perto de 100%. E aí, conseguiu entender o vídeo? Não esqueça de se inscrever no canal e dar seu like. Até a próxima!